A reportagem da Rádio e TV Educadora está presente nesse momento no Hospital São Camilo para a gente conversar com o diretor clínico, Dr. Diego Onilton, e está também presente a doutora Elaine, diretora administrativa, onde a gente vai falar, buscar esclarecimentos sobre o caso da criança que veio a óbito, né, e que repercutiu aqui no município de Limoeiro. O objetivo é de realmente esclarecer, entendendo o lado do hospital, entendendo o lado da família, entendendo toda essa situação que passou nos últimos dias a sociedade limoeirense. E o doutor Diego Onilton, que é muito conhecido aqui no município de Limoeiro, que já tem prestado os seus serviços à nossa comunidade, filho da nossa cidade, e hoje é o diretor clínico do hospital. Doutor Diego, primeiramente é um prazer conversar com você. Bom dia. Bom dia, Richard Leitão e toda a comunidade limoeirense, certo? É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Eu agradeço a oportunidade de a gente expor um pouco, né, do nosso serviço, né, tratando de um caso que realmente causou bastante um clamor na cidade, né? Agradeço também a oportunidade à Rádio Educadora, né, pela estarmos aqui discutindo um pouco sobre esse caso. Doutor Diego, eu sei que é um momento muito delicado, médicos e profissionais do hospital, nós sabemos assim a sensibilidade que tem com a vida das pessoas, e é claro que nesse momento o hospital também está sensível junto à família diante do que aconteceu. Sim, com certeza. Infelizmente, né, aconteceu o caso da criança que veio para a nossa unidade. Ela deu entrada realmente numa condição já um pouco avançada, digamos, e embora tenhamos feito todas as tratativas no sentido da terapêutica indicada, infelizmente a criancinha acabou vindo a óbito, né? E a nossa equipe realmente ela tentou assim dar o máximo que pôde nesse momento, né, quanto à assistência que já habitualmente nós fazemos nos casos em gerais que nós recebemos, mas infelizmente não tivemos o êxito, né? Apesar de todas as medidas que a gente já costumeiramente temos implementado nos nossos doentes. Doutor Diego, como uma forma de esclarecimento, foi muito questionado as condições que a criança chegou também no Hospital São Raimundo. Quais foram as condições, como foi o passo a passo, o procedimento? Richard, inicialmente, né, a paciente entrou na nossa unidade aproximadamente 8h21, né, que foi quando tirou a ficha, e logo imediatamente ela já foi feito o primeiro atendimento, né, aproximadamente 8h28, né. Chegou realmente assim, baseado na primeira análise, né, em exame físico, a anamnese, né, a história clínica que foi colhida, com sinais realmente que já estaria com um caso mais à frente, mais avançado, né, sinais vitais com oxigenação baixa, né, criança um pouco já assim sonolenta, gemente, tudo isso assim, quanto à questão profissional médica, a gente sabe que quando chega num estágio desse, sabemos que já requer uma certa gravidade. E daí a criança foi atendida, né, pela equipe do hospital, os médicos do pronto atendimento, feito a reposição volêmica, na hidratação, nebulização, foi feito também os exames laboratoriais, raio-x, logo na sequência, aproximadamente dentro da primeira hora já foi feito todo esse aporte e, em seguida, a criança foi reavaliada também pelo médico que inicialmente atendeu e feito o internamento, onde ela seguiu para a pediatria. Doutor, e um grande questionamento que foi feito, doutor, que gerou até mesmo uma dúvida no meio popular, foi justamente a criança, ela chegou andando, né, chegou se comunicando e, de repente, em um curto espaço de tempo, veio a óbito. Como é que se esclarece? Porque é o seguinte, a criança, né, todo paciente, o fato dele estar andando, né, assim, eu não cheguei a fazer o atendimento primário da criança, mas assim, o relato que a gente sabe é que realmente a criança chegou nos braços do pai, né, como uma forma de conforto, né, normal, e aí a criança chegou assim, fazendo uma análise bem técnica, né, obviamente a gente identifica que ela chegou, ela estaria falando, ela estaria, se ela colocasse em pé a criança, iria andar, entendeu? Mas isso não quer dizer, por conta disso, que a criança estava bem, né? Bem sadia, estava sã, assim, de algum contexto clínico, que realmente não estava, entendeu? Então, assim, o fato da criança ter chegado, estar falando, né? Isso não quer dizer que, assim,
nas próximas horas, a depender de como tiver seu quadro infeccioso, né, que foi uma infecção, ela não pudesse evoluir, né? Infelizmente, apesar disso, ela poderia, inclusive, assim, ficar em pé, ela poderia andar, lógico que com, digamos, até um pouco de dificuldade pela questão da fraqueza, né, que a gente chama astenia. Então, assim, só que isso não impede que um doente ele possa evoluir, entendeu? Como ela chegou com um quadro, né, já propriamente de sepse, que é quando a gente tem uma infecção, que ela acaba deflagrando reações sistêmicas, né, por todo o corpo, e tudo isso, num contexto médico, realmente já é um quadro mais avançado. É como se fosse um quadro de pneumonia, pneumônico, que acabou já invadindo, né, a infecção, num termo genérico, se espalhando, né? E aí, após as medidas, infelizmente, a criança acabou entrando no segundo passo, né, que é quando a criança faz um choque. O choque já é uma situação bem crítica. Realmente, o doente, quando chega nesse ponto, ele é mais complicado a gente conseguir assim recuperar. São doentes que eles precisam, de fato, ir para um leito de UTI. Qual foi a duração, né, de todo esse passo a passo e como foi esse passo a passo também do início da chegada da criança até o óbito? Ela chegou aproximadamente 8h21, foi quando tirou a ficha, né? Aproximadamente 8h28 já foi feito o primeiro atendimento, né? Foi muito rápido. A criança já foi atendida pelo médico, que estava naquele dia de plantão. E aí foi dado todo o seu procedimento, né? Entre internamento, entre atendimento inicial, exames, aproximadamente 10h36 ela foi já feita a internação, reavaliada, e nessa sequência ela seguiu para nossa enfermaria pediátrica, né? Todo esse passo a passo sendo vistoriada, né? Tanto pelos médicos lá da frente, né? Que a gente fala da frente é do pronto atendimento, e a partir do momento que ela é internada, ela fica sob acompanhamento do médico pediatra, que ele fica lá na enfermaria, certo? Então, todo esse passo a passo foi acompanhado tanto pela equipe lá do pronto atendimento, né? E logo em seguida seguiu para a enfermaria, onde é da sequência no atendimento por outra equipe, né? Onde vem o pediatra, vem toda a equipe da enfermagem que fica mais reservada lá no seu setor. Doutor Diego, no que diz respeito a esse passo a passo, chegou o momento também, né, da intubação. A pergunta que ficou no meu popular foi justamente: havia necessidade da criança ser intubada, porque existe todo esse temor, né, esse medo, principalmente pós-pandemia, ficou muito esse medo, e a informação que a família alegou que não autorizou o procedimento de intubação. Isso procede, doutor? Na verdade, Richard, essa questão da intubação foi um tema que se tornou mais polêmico ainda durante a pandemia, porque, infelizmente, né, tivemos esse momento devido a pouco tempo por todos nós, e na pandemia tivemos um pouco diferente, porque como tinham muitos doentes que estavam evoluindo para esse quadro, precisando de intubação orotraqueal, existiam até alguns termos e tudo, só que a intubação, para entender um pouco, sendo bem objetivo, a intubação é um procedimento que nós, quanto médicos, vamos intubar o doente, não é pela questão, eu vou intubar o doente porque eu, doutor Diego, quero. Não, isso é uma questão de necessidade do doente. Se eu não ofertar, se eu não realizar esse procedimento, daqui, digamos, nas próximas horas, esse doente ele pode, infelizmente, evoluir a óbito por conta de não ter sido intubado. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente entender essa questão da intubação para não, assim, desmistificar como um procedimento que pode ter, de repente, causado um óbito. Não, muito pelo contrário. Se eu recebo um doente que ele, assim, está com infecção generalizada, ele está com quadro grave, onde o que é que ele mais precisa? Ele precisa de uma resposta volêmica é hidratação, ele precisa de antibióticos, né, indicados ao quadro, seja pneumonia, seja infecção do trato urinário, seja infecção abdominal, e ele precisa o quê? De oxigênio, entendeu? Se não houver todo esse aporte, o doente vai morrer, infelizmente. Então, assim, a criança ela foi atendida, né, foi feito todo o manejo, e chegou um determinado momento que a nossa equipe viu a necessidade de realizar o procedimento. E eu digo a você, tranquilamente, sem medo de errar,
Esse procedimento ele é realizado na nossa unidade da forma mais tranquila possível, porque assim já é um procedimento protocolado, já é um procedimento que quase todas as equipes do hospital têm esse manejo. Inclusive a gente tem a UTI, que o paciente sobe, muitas vezes entubado para a UTI, e onde nós temos uma taxa de extubação. É quando você tira o doente da sedação e retira o tubo, ele volta a respirar de forma espontânea. Uma taxa aí de mais de 80%. Então, assim, tudo isso é algo que assim, é importante entender sobre a questão da intubação, voltando, assim, que o doente ele precisa disso. Se a gente não fizer isso, infelizmente ele vai morrer, entendeu? Porque ele não está conseguindo respirar sozinho, entendeu? Então é importante entender toda essa questão. Na criança chegou um ponto que ou intubaria, ou então, assim, nas próximas horas haveria uma grande chance, inclusive, apesar da intubação, de ter um óbito, entendeu? A verdade é essa. Ou se intuba e dá uma oportunidade, né, de conseguir transferir, entendeu? Porque, inclusive, né, foi feito um contato com o SAMU, que se proporam, só que, assim, foi sugerido já naquele momento realizar a intubação, entendeu? Para fazer um transporte seguro. Tem muitos doentes que não conseguem fazer um transporte sem estar em respiração espontânea, só em máscara, só em catéter, realmente precisa entubar. E provavelmente, assim, seria o caso da criança, né? Infelizmente é um caso assim que gerou muita repercussão, mas o que eu entendo é que, na verdade, existe assim, muita desinformação. Desinformação, e tudo isso acaba gerando um contexto muito difícil para a família assimilar e também para a comunidade, que começa a ter assim, um desvio de função, um desvio de objetivo ali, entendeu? Começa a ter outros teores, né, em cima do assunto, que aí acaba que, no final, todos são prejudicados. Um grande questionamento, e o senhor já iniciou o seu esclarecimento, foi justamente isso. Era tão grave, né? Já que tem esse medo de intubação, estava tão grave o caso da criança, ao ponto realmente de haver a necessidade da intubação. Pelo que o senhor colocou, realmente havia sim a necessidade, doutor. Com certeza. Como eu disse, quase todo dia, no Hospital São Camilo, a gente tem doentes que a gente precisa tá realizando esse manejo, né? A intubação, que é o manejo da via aérea avançada. Então, assim, como eu disse, isso já é algo que no nosso hospital ele é feito assim, de forma mais bem tranquila, digamos assim. Então assim, a criança, ou ela passaria por esse procedimento, né? Ela teria que passar antes de uma transferência, e esse procedimento foi no sentido de realmente tentar dar essa oportunidade de ser transferida e tudo. E o fato de, né, fez o procedimento e, infelizmente, após um pouco de tempo, ter vindo a óbito, infelizmente, Charlitão, isso não foi por conta de uma intubação. A intubação ela é um tubo orotraqueal que ele entra na traqueia, né, e chega lá próximo aos pulmões, mais ou menos na região da carina, que é uma estrutura da árvore brônquica. Então, assim, se foi feito isso, se não fosse feito isso, infelizmente a criança não ia aguentar nenhuma transferência, entendeu? Uhum. Isso aí acabou que, infelizmente, aconteceu o pior pela própria condição da criança, no sentido, ela chegou a ficar em choque séptico, que é quando é uma perfusão tecidual, onde o oxigênio já não consegue atender todas as demandas do corpo. E, infelizmente, um exemplo prático é, por exemplo, da intubação. Se tu tem um doente, uma pessoa que vai se submeter, por exemplo, a uma cirurgia de vesícula, a pessoa está lá, está bem de tudo, e aí vai ser submetida à cirurgia. Pronto, ali, digamos que possa ter um contexto de risco, na questão do risco cirúrgico, né? Onde você vai ser submetido, por exemplo, se for uma anestesia geral, você vai ser entubado, pronto. O paciente ele tem um risco, ele está bem, ele vai ser submetido a um procedimento. É diferente de um paciente que ele chega politraumatizado, de um paciente que chega em choque séptico. Então, assim, nós precisamos dar muito mais do que só a intubação. A intubação é um momento que é identificado que o doente ele já não está mais conseguindo, por si, responder à infecção, ou então já está perdendo muito sangue, só um exemplo. Então, assim, a intubação é só mais um detalhe, entendeu? Então, assim, ou se intuba o doente,
ou então ele não vai conseguir nas próximas horas, né, dar conta por conta de forma espontânea a toda a sua demanda. Então, assim, eu dei 2 exemplos de um doente que ele vai submeter uma cirurgia simples, ele tá se expondo a um risco, né, no sentido de fazer anestesia, intubação e tudo, e de um doente que ele está muito, muito doente, ou de um paciente que ele está muito doente e ele vai ser intubado porque ele precisa. Ou ele é intubado, ou então ele vai acabar tendo um desfecho fatal, entendeu? Então, é só para a gente entender que a intubação ela é uma necessidade. Eu não vou entubar Richard Leitão porque eu quero. Não, é porque ele precisa. Então, assim, é importante entender isso. E o procedimento da intubação orotraqueal, ela sempre é feita, assistida por toda a equipe, né, equipe médica, enfermeiro, técnicos e por medicações onde o doente ele é sedado, ele é relaxado, né? Então, assim, é feito nesse ambiente que a gente já tem todo o costume de fazer isso, com todo o aparelhamento que a gente tem, ventiladores mecânicos. Então, assim, o doente ele não sente nenhuma dor de nada, ele não sente nada, ele simplesmente relaxa e a gente procede com o procedimento. Doutor Diego, há necessidade da autorização da família, seja nesse caso, como aconteceu em qualquer outro caso, ou diante do quadro existe uma liberdade para que se faça o procedimento? Esse procedimento é um procedimento médico, né? O médico está totalmente amparado pelo Conselho Federal de Medicina de fazer o procedimento em doentes, logicamente, que a gente, quando vai fazer o procedimento, a gente idealmente conversar com a família, né? Explicar, né, a condição real que está aquele doente, né, nesse caso, por exemplo, assim como outros, explicar a necessidade e o porquê de fazer aquilo, entendeu? Tendo em vista, né, que o doente chegou, digamos assim, chegou nas suas condições, daqui a pouco ele vai ter que evoluir para a intubação. Então, assim, o médico ele tem total autonomia de fazer isso. Por quê? Porque se você chegar para mim com um doente, você consegue, vendo, se você vê, às vezes, quando um doente está muito, muito, muito doente, você vai saber, doutor, realmente ele está grave. Mas, muitas vezes, né, como, digamos, sendo de outra área, às vezes você não consegue dizer, você não vai conseguir dizer para a gente, você não vai conseguir enxergar que ele está tão grave. E aí nós, na nossa avaliação médica, por exames, etc., a gente identifica assim, que esse doente ele precisa desse procedimento, para tentar, ali, o mais breve possível, fazer com que ele se recupere, né? E daqui a pouco ele consiga voltar para o seu ambiente familiar e ser restaurado. Doutor Diego, como uma forma também de esclarecimento, foi passado alguns vídeos, a gente entende o momento, né, de desespero e de dor da família diante de tudo o que passou. Em conversa com vocês e na entrevista, vocês estão sensíveis a essa realidade, embora tenham tido veículos e profissionais da mídia que, de certa forma, no anseio de passar informação, ou não sei qual o interesse, prejudicou, né, toda essa realidade do município de Limoeiro, e causou um temor, causou um medo, um pânico, pessoas não estão querendo vir para o hospital. É uma pergunta que eu quero fazer ao senhor, mas foi veiculado alguns vídeos também que a intubação teria sido feita de forma, deixado transparecer, agressiva, que a criança teria encontrado fezes. Foi veiculado vídeos também de que muitos frascos deixando transparecer que era o medicamento. O que é que pode ser falado sobre esse assunto? Não, Richard, em relação a essa... Quando você vai fazer esse procedimento, assim, são muitas medicações. A criança ali tem várias medicações que foi usada durante todo o primeiro atendimento, né? A partir do momento que a criança foi para a sala de estabilização da pediatria, então, assim, todos esses frascos, todo esse material, na verdade, assim, ainda bem que tem, né? Porque, assim, tudo que realmente a gente precisou, no sentido de medicação, então, assim, em relação à quantidade, quantitativos, isso aí, a meu ver, assim, eu não vejo problema. Ruim é quando a gente precisa de um insumo, ele não fala, ele nos falta. Procedimento, aquilo que foi mostrado como se fosse muito medicamento, aquilo é um procedimento normal com qualquer paciente. Sim, diante desse quadro. Sempre que a gente vai fazer, né, esse manejo, são
realmente muitas medicações. São medicações que a gente tem que fazer para induzir o doente. Induzir, quando eu falo, é colocar ele para relaxar, dormir e efetuar o procedimento da intubação. E também depois tem a questão de manter o paciente sedado, né? Manter o paciente relaxado. Sem falar disso, tem todas as medicações que são feitas no sentido da antibioterapia. Então, assim, em relação à quantidade, está tudo descrito em prontuário, né? No sentido do que foi feito. Então, assim, são medicações que, de fato, precisariam para a condição da criança, entendeu? Quanto a essas outras questões que o senhor falou, no sentido de, infelizmente, às vezes o doente, por passar por uma situação de dor, de desconforto respiratório, às vezes ele pode liberar... Até uma parada cardíaca no caso. Isso, às vezes ele pode ter liberação de esfíncteres que pode combinar com a diurese espontânea ali, inesperada, ele pode liberar também o esfíncter retal e ter evacuação. Então, assim, isso aí, e tudo isso, eu vejo assim, são situações que a gente, né, identifica, faz o procedimento, digamos, de limpeza e continua conduzindo, entendeu? Não é algo que, assim, sirva para balancear ou comparar uma assistência. Não, isso aí é algo que simplesmente a gente conduz e continua tratando do doente conforme ele precisa. Mas, assim, isso aí não é parâmetro para a gente avaliar se uma assistência foi, digamos assim, adequada ou não, porque pode acontecer. Quantos pacientes a gente recebe e ele está na condição de que teve evacuações espontâneas, pacientes, digamos assim, de forma mais aguda. A criança chegou com infecção aguda, de fato, né, infelizmente. Mas é isso. Para a gente fechar essa questão do procedimento de intubação, doutor, foi mencionado também que a criança estava, não foi aplicado o anestésico, a criança estava gritando, estava sofrendo. Como é que foi esse procedimento? Não, assim, como eu já falei, né, Richard Leitão, todo paciente que ele é submetido a esse procedimento na nossa unidade, pode ficar tranquilo, assim, qualquer doente que dê entrada no nosso hospital pode ficar assim tranquilo que se ele for submetido à intubação, a qualquer procedimento avançado, ele vai ser feito o procedimento todo protocolado no sentido de fazer o anestésia. Se for um acesso central, é feito uma anestesia local, todo o procedimento de asepsia, antissepsia, aparato de materiais. Então, assim, e a intubação ainda mais com todo o procedimento no sentido de fazer o doente relaxar, dormir, entendeu? Para ser feito o procedimento com segurança, né? Porque assim, nós também precisamos ter a intubação, ela é um procedimento que ela tem que ser feito da melhor forma possível e na primeira tentativa, né? Quando você começa digamos assim, pode acontecer a falha de, inicialmente, você não conseguir intubar o doente? Pode. Às vezes, um doente que ele tem uma via aérea difícil, um doente que você identifique. Só que, antes de intubar, a gente já identifica, né, preditores, que o paciente ele pode ter uma via aérea difícil, então você já se prepara melhor. Então, assim, tudo isso é visto antes do procedimento, para quando for acontecer, a gente fazer da forma mais segura e da forma melhor ao paciente, no sentido do conforto. Porque você pegar um doente que ele já vem para a nossa unidade, ou qualquer outra, muito grave, digamos assim, o mínimo que a gente deve fazer é dar realmente uma estimativa, um tratamento adequado, para que ele, além de estar vivendo esse momento, a gente consiga curar ele, né? Restabelecer a sua paz, a sua saúde. Então, assim, esse daí é o mínimo, assim, não menos que isso aí é o nosso básico, no sentido assim, do que a gente faz no serviço hospitalar. E não era o caso da criança, né? Mas a criança a gente iria tentar a transferência dela, que infelizmente a gente não conseguiu, não foi possível, mas o doente, uma vez pós-intubação, imediatamente a gente já pede vaga em UTI. Todos os doentes que a gente recebe, que chegam nesse espaço, no próximo passo é pedir vaga em UTI, que às vezes sobre para a nossa UTI e às vezes é transferido para alguma outra UTI da nossa regional de Ceará. Doutor Diego, a saúde do município de Limoeiro foi reconhecida, ganhando prêmios nacionalmente. O Hospital São Raimundo, da Fundação São Camilo, pelo que a gente tem de informações, recebe pacientes de outras regiões, até não sendo de responsabilidade diretamente do hospital. Tem uma estrutura, nós podemos testemunhar como imprensa
que Limoeiro, através do Hospital São Raimundo, está vivenciando o melhor momento de atendimento. A gente tinha muitas reclamações antes na emissora, hoje a gente não tem, a gente vê assim, o trabalho e a população, de certa forma, reconhece e é agradecida. A estrutura do Hospital São Camilo hoje, os profissionais e a estrutura, situações como essa e outras, atendem toda essa demanda, tem uma estrutura suficiente, o senhor que conhece a estrutura de hospitalar no estado do Ceará, não fazendo comparações, é claro, com outros municípios, mas a estrutura hoje é uma estrutura, uma boa estrutura? Sim. Esse ponto é um ponto assim, muito importante, né? E aí, se você fizer uma trajetória no sentido do avanço que Limoeiro tem enfrentado, e aqui assim, a gente não quer entrar em questões políticas, mas apenas entender os fatos, né? E, digamos, fazer uma correlação. Mas Limoeiro realmente vem numa evolução muito grande, né? E aí eu vou fazer assim, em relação ao hospital terciário que nós tivemos também, o HRVJ, foi agraciado no entroncamento, né, dos municípios de Morada Nova, Limoeiro e Russas, mas assim, aí voltando ao hospital secundário municipal, né, nós assim, o avanço que Limoeiro teve nesses últimos tempos, nesses últimos 10 anos, foi assim incrível, né? Depois que realmente inicialmente São Camilo ele ficava a pé mais da obstetrícia e pediatria, né? Só que em seguida houve um entendimento, né, tanto de gestão local como da entidade São Camilo, porque realmente tem que haver um encontro, de que seria possível abranger, né, ou usar um pouco mais, que é no sentido de pegar o serviço de pronto atendimento, que talvez hoje é um dos serviços, é o serviço maior do hospital, digamos assim. E esse passo, essa virada de chave, assim, para Limoeiro, e aí assim, eu falo no sentido de hoje estou aqui como profissional, colaborador, mas falo no sentido também como limoeirense, né? Porque, né, o senhor também já procurou hospital e sabe como é que funciona todos os processos e fluxos dentro do hospital. Às vezes, Richard Leitão, é um doente nosso que pode precisar, pode ser um pai meu, pode ser... Então, assim, hoje pode ter sem medo de ser feliz. O Limoeiro hoje dá total assistência em vista do que já teve, onde nós tínhamos muitas vezes, e aí eu digo, porque quando eu comecei a frequentar o hospital, eu era um menino, uma criança, eu era estudante, tinha doentes que a gente precisava fazer um manejo avançado, doentes que chegavam a ser entubados, a gente tinha sequer, eu sei que em outrora, né, eram épocas mais difíceis, mas a gente sequer tinha um ventilador para manter o paciente em respiração, ficava ambulando o paciente por muito tempo. Hoje, isso aí para a gente é algo assim que a gente nem imagina, né? Então, nós temos assim, entubar um paciente, não tem perigo desse paciente ficar sem ventilação mecânica, sem assistência de drogas, inclusive no COVID, né? Aqui, nós não tivemos nenhum doente que não deixou de ser assistido com a sedação, porque infelizmente a gente teve um momento tão crítico que faltou medicação de sedoanalgesia para todos os doentes, infelizmente. Foi uma realidade, infelizmente, cruel. Mas aqui, graças a Deus, e também todas as equipes empenhadas, a gente não teve em nenhum momento falta de material de manter o doente. Porque já pensou, Richard Leitão, a gente com dor, já é difícil, né? Imagina você entubado, sem estar sedado, assim. Aí, como profissional da saúde, eu não consigo nem imaginar, entendeu? E a parte de ventilação, mecânica, então, assim, hoje eu posso dizer para o senhor, todo doente que ele vem ao hospital, seja lá o que ele precisar, lógico que a gente não tem tudo possível no sistema de saúde, que aí são os hospitais terciários, mas a gente conduz, a gente inicialmente a gente atende, a gente trata a emergência, e se não for possível aqui, a gente tenta transferir, a gente tem um sistema, a gente tem uma equipe somente para o sistema de regulação, para lidar com o Estado. Então, assim, a equipe é bem organizada no sentido de dar o que o paciente precisa. A gente pode até não ter, mas a gente vai buscar. Isso é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta agora, doutor Diego, que a doutora Elaine também, como diretora administrativa, pode apartear, pode falar, né, essa situação, né, do falecimento dessa criança,
como eu já falei, gerou uma grande repercussão, gerou também muitas dúvidas em relação a todos os procedimentos do hospital. No entanto, o objetivo agora é esclarecer, é mostrar essa realidade também do hospital e, naturalmente, esclarecer todos os fatos, buscar a verdade. E, na busca da verdade, né, se busca justiça, que é um direito da família, é um direito até do hospital de esclarecer, um direito até próprio da Secretaria de Saúde, através do Dr. Júnior Biapina, da gestão municipal, de buscar o esclarecimento e de se apurar todo o ocorrido. Nós temos informações que já se chegou ao procedimento do Ministério Público. A gente observa que vocês estão aqui tranquilos para que possam falar sobre esse assunto. No que diz respeito ao hospital, eu deixo o espaço para o doutor Diego, para a doutora Elaine. O que está se fazendo para apurar todo esse ocorrido sobre esse caso como uma forma de esclarecer? Quer falar? Pronto, então vamos conversar com a doutora Elaine, que compete mais a parte administrativa. Richard, obrigada por essa oportunidade. A gente está aqui hoje falando exatamente porque nós estamos, né, nesse processo. Vale ressaltar que as informações que nós temos foram as que nós tivemos acesso, né, na entrevista. Nós estamos aguardando, inclusive, o relatório que só o SVO, que a gente pediu para que a família, a gente sabia da dor, a gente está sensível a isso, mas que é um passo fundamental para a gente poder ter até o esclarecimento do que realmente ocorreu. Então, esse relatório, o hospital ele não tem acesso. O que nós temos acesso é o prontuário, como o doutor Diego bem colocou, de toda a estrutura. A gente tem um procedimento de investigação interna, que é a análise do nosso prontuário, e assim, já foi entregue, inclusive, à família, né? A família já está com esse documento, e nós falamos, inclusive, com a equipe do Ministério Público, nós procuramos o doutor Felipe, porque nós estamos preocupados, como o doutor Diego bem colocou, de as pessoas, como a gente estava conversando, de se automedicarem, mas delas entenderem que nós estamos aqui, continuamos, como nós sempre fomos, parceiros da sociedade, para poder conduzir. E aqui não tem faltado profissionais. Richard, você me acompanha aqui desde que eu cheguei. Esse hospital hoje, ele conta com 8 médicos durante 24 horas. Realidade essa que não existia. O doutor Diego está aqui, ele é uma das pessoas que me auxilia nessa construção. São profissionais que são capacitados, são profissionais que passam por a proteção no que se refere à questão dos protocolos, junto ao Conselho Federal de Medicina, todos os que estão ligados ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, a gente faz um trabalho realmente de assistência. Dr. Diego mencionou sobre respirador, eu ressalto, nós não tínhamos um respirador na região, e ainda existem hospitais que não têm. Hoje nós temos respiradores desde o pronto atendimento, à pediatria, ao berçário, à UTI. Então, são situações que foram constituídas durante esses anos nessa parceria entre a gestão municipal e o São Camilo, porque a gente não pode deixar de mencionar, o doutor Júnior Biapina é uma pessoa que está sempre aqui, o doutor José Maria já esteve aqui em quantos momentos, exatamente no que a gente pode fazer para melhorar. E a gente está sempre nesse processo de construção e discussão. Agora, a gente não pode esquecer que nós estamos aqui dentro de uma condição de assistência que, infelizmente, pacientes graves chegam à nossa porta. E, infelizmente, são situações que a gente não tem como convergir. Eu acho que desse cenário aqui, Richard, se tem uma coisa que eu acho que nós deveríamos nos unir e apoiar, inclusive, a gestão municipal, buscarmos ao Estado, é que na nossa região, no Vale do Jaguaribe, como a gente lutou durante muitos anos para que a gente tivesse leitos de UTI adulto, e você sabe o quanto nós noticiamos pessoas que acabavam perdendo a vida no nosso PA, né, doutor Diego, aguardando leitos de UTI, por que não aproveitar uma situação dessa e a gente trazer à tona ao poder público uma busca junto à Secretaria de Saúde do Estado, a oportunidade de termos leitos de UTI. E não necessariamente as pessoas podem estar pensando, a Elaine quer trazer para o São Raimundo. Não, hoje nós temos um hospital regional na cidade. E a gente sabe que dentro dos projetos de extensão e de ampliação,
consta, contempla. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? E a gente está aqui, a gente sente muito pela vida, né, dessa criança, sentimos a dor. Aqui tem pais e mães de família que têm filhos, e é muito triste, muitas vezes, as pessoas estarem nos apontando. Então, eu acho que a gente está aqui, Richard, para deixar a população consciente de uma coisa: o trabalho que nós já fizemos, que nós fazemos e que nós vamos continuar fazendo é sempre para gerar segurança, qualidade e presteza a todos os que nos procurarem, independente de serem apenas os munícipes de Limoeiro, mas de todo o Vale do Jaguaribe. Esse é o nosso objetivo como instituição. E sobre o esclarecimento, Elaine, muito boa essa sua fala, e sobre o esclarecimento, vocês têm o desejo de que toda uma verdade, seja no procedimento judicial, seja através dos veículos de comunicação, seja esclarecido até mesmo pela imagem do hospital. Com certeza, Richard, até porque a gente tem que lembrar que, acima de tudo, nós estamos aqui e nós lutamos todos os dias pela vida. Nenhum de nós, como fomos rotulados por algumas pessoas, inclusive numa condição que nos afere como pessoas, como seres humanos. A gente está aqui para a gente poder lutar. Essa é a nossa missão. Como o doutor Diego bem explanou, a gente está aqui para poder realizar tudo para que essas pessoas elas possam voltar. A gente cuida do amor de alguém para devolver essa pessoa. Mas, infelizmente, há situações graves que não dependem. Há um limite entre o humano, há um limite entre o técnico e aquela própria pessoa, aquele próprio indivíduo. Eu acho que o doutor Diego, se ele quiser complementar, eu acho que ele pode falar um pouco também do que os profissionais estão sentindo, os colegas médicos, porque nós estamos sendo, infelizmente, agredidos, como se nós não tivéssemos esse cenário de amor ao próximo. E isso não condiz com a verdade. E isso é muito triste. Eu vou conversar, doutor Diego, para finalizar com a doutora Elaine, nós vamos falar sobre esse assunto que ela mencionou. Doutora Elaine, você como administradora do hospital, pós-episódio, naturalmente o hospital fez algum contato, ou já teve, ou não foi possível ainda com a família? Não, Richard, a gente não manteve nenhum contato direto com a família. Eles estiveram aqui respeitando esse momento. Eles vieram procurar o prontuário. O procedimento padrão para qualquer pessoa é de 15 dias a entrega. Eles pediram para que a gente tentasse agilizar, atendendo à vontade dele. Então, nós fizemos todo esse procedimento de poder fazer essa entrega. Como eu disse, já se encontra com eles. E nós estamos aqui, Richard, eu acho que esse é o ponto principal, que eu acho que é o que tem que ficar para a comunidade. Nós estamos aqui como a instituição que está para poder apoiar a todos os que precisam. As pessoas elas não precisam ter receio, as pessoas não precisam se automedicarem. Esse hospital ele funciona 24 horas. A gente tem visto que a demanda de assistência ela reduziu nesses últimos dias, e isso é uma coisa que, inclusive, nos preocupa muito, porque, infelizmente, outras crianças ou mesmo adultos e idosos podem chegar aqui numa situação tão grave quanto e a gente ter desfechos desfavoráveis. Então, eu acho que é isso que a gente está aqui hoje para trazer a população a refletir. Eu vou também, eu queria só para finalizar ainda, esse assunto é bem interessante e vocês dois podem destacar cada vez mais. Você falou sobre o sistema de verificação de óbito. O sistema de verificação de óbito, que órgão é esse? Qual é o procedimento? Eu estou colocando porque para que seja bem esclarecido para a população. É um laudo que é dado do que aconteceu? O serviço de verificação de óbito é um serviço da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Nós não temos vínculo nenhum. Para você ter ideia, Richard, sequer nós temos acesso a esse relatório ou a esse documento que é entregue à família. Todas as vezes que há uma morte, que os profissionais médicos não consigam identificar a causa da morte, eles prontamente explicam à família que o ideal é que esse paciente ele vá para esse serviço. E aí nós fazemos o quê? A tramitação de enviar documentos, comprovante de endereço, conforme o protocolo do próprio Serviço de Investigação de Óbito. E foi feito isso? Foi feito isso, e isso, a criança, né, foi encaminhada para esse serviço lá. A pessoa que acompanhou, que é um familiar de primeiro grau, normalmente o pai ou a mãe ou um cônjuge, é quem recebe essas informações,
Nós aqui no hospital não recebemos nem a via que eles já receberam e nem o relatório. Esse é um documento que é entregue à família. Então, quando esse laudo sair, normalmente eles sempre falam de um prazo de 30 a 60, de 30 a 90, depende do momento em que eles estão vivendo, porque a gente sabe que é um serviço que atende todo o Estado e dependendo da análise do que é o atendimento realizado, então eles é que definem o prazo. Eu não sei te informar qual foi o prazo dado à família, porque nós não tivemos acesso. Inclusive, o pai esteve aqui na unidade e veio nos fazer essa cobrança do relatório. Foi explicado pela nossa equipe do Serviço Social, mais uma vez, sobre isso, que nós não temos esse acesso. E, repito, não é um serviço do hospital, é um serviço da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Muito bem. Doutor Diego Nilton, para a gente finalizar, a doutora Elaine tocou num assunto bem interessante, onde aqui no município de Limoeiro, né, já está gerando esse medo, né, devido às informações veiculadas por alguns veículos, alguns profissionais da mídia, onde causou, e até mesmo as redes sociais, causou aquele pânico, aquele temor, aquele medo. E eu já ouvi de proprietários de farmácias e profissionais de farmácias dizendo que está havendo uma superlotação das farmácias, de forma que as pessoas estão procurando se automedicar e alguns profissionais estão dizendo, olha, vá para o hospital, isso aqui não é nossa responsabilidade. Infelizmente aconteceu, o hospital está aqui pronto para receber. Agora a pergunta, qual é o risco de auto se medicar para as pessoas que estão com medo de vir ao hospital? Bom, Richard, não precisa ter medo em um hospital, né? Sim. Bom, Richard, acho que os pontos principais que nos fizeram, né, quanto ao hospital, vir até aqui, foi realmente esclarecimento, tanto à família, né, por respeito à família, claramente, à comunidade, né, a questão também que a gente identificou, a diminuição de atendimentos, isso aí nos gerou uma preocupação também, no sentido do que estava sendo propagado na cidade, da forma como estava sendo, tudo isso gerou uma preocupação. E terceiro também, a forma como assim, os colaboradores nossos também estavam assim, como a gente estava enfrentando tudo isso, porque de fato gerando muita pressão no serviço, na assistência, e a gente identificamos que assim, isso aí poderia prejudicar tanto ao paciente que precisa, como toda a assistência que estava sendo realizada. E assim, acho que são os 3 pontos principais assim, para a gente realmente abordar. Né? E aí, quanto a essa questão da diminuição dos atendimentos, a automedicação, isso aí sempre será um risco, né? Uma vez que o doente, ele, assim, idealmente, ele sempre deve procurar um atendimento médico, né? Para seja por uma doença mais simples, de uma forma mais aguda, ou as formas mais crônicas, né? Que requer realmente acompanhamento por prazo vezes indeterminado. Então, assim, isso nos gerou muita preocupação. Por quê? Quando você tem uma doença, principalmente essas doenças mais agudas, e não procurou o hospital inicialmente, né, lógico que também não seria para todos os casos, né, porque tem a atenção primária também que dá esse aporte, né, e em Limoeiro realmente inclusive, né, que recebeu o título do Previne Brasil. Então, assim, a gente vê que a gente tem uma atenção primária também presente. Né? Então, assim, inicialmente temos uma atenção primária e o hospital no sentido, assim, de dar toda a assistência que precisa, evitar a automedicação e não deixar para procurar o hospital quando tiver de uma forma mais grave, tá certo? Então, assim, é importante que todos entendam isso, evitar a automedicação e não ir ao hospital simplesmente por todo esse contexto, essa nuvem nebulosa que a gente está passando. Se precisar, procure um hospital, é a forma mais segura de se tratar, tá certo? Principalmente doentes que estão ali já com um contexto que está vendo que está tendo sinais de gravidade, é um doente que está com uma dor importante, uma dor torácica, é um doente que ele está cansando, é uma criança que tem uma febre que não está passando. Então, assim, tem vários sinais que a gente deve estar realmente procurando no hospital e não evitar puramente por estar vivendo um momento, digamos assim, ímpar, né? É importante ter esse entendimento. E outro ponto, Richard, foi a questão assim, de não fazer pré-julgamentos, né? Deixar, né, o hospital, a gente quanto ao hospital, dar todo o aparato no sentido de
disponibilizar o prontuário, é aquela coisa, sempre que a gente passa por algo, a gente quer esclarecimentos, isso aí a gente de forma nenhuma está dizendo diz que a família tem todo direito, entendeu? Todo direito de querer entender o que aconteceu, isso aí está totalmente normal. O que não pode ter é julgamentos. Geralmente, eu entendo, não sou do jurídico, mas eu entendo que quando tem um julgamento, o julgamento tem quando há uma culpa, uma condenação, mas alguém errou, entendeu? Então, assim, eu entendo que, infelizmente, a gente conduziu um doente que já assim, chegou bem grave, tentamos implementar toda a assistência que a gente tinha disponível, infelizmente, por conta do adoecimento, do agravo, acabou tendo um desfecho que a gente não queria. E aí, como profissionais, eu digo ao senhor, assim, bem tranquilo, assim, todo profissional, quando ele sai de casa, ele sai carregado de expectativas, entendeu? De chegar e dar seu melhor, seu máximo pelo doente. A gente sabe que quando alguém vem ao hospital, esse doente, ele vem com muita expectativa de melhora, de saúde, e a gente sabe que quando a gente está mais vulnerável é quando a gente está doente. Então, assim, deixar esse start, que às vezes a gente faz assim, evitar fazer julgamentos previamente, porque sempre que acontece qualquer situação, e aí você coloca onde envolve uma criança, a comoção é geral, não é só assim, a família é quem mais sofre, mas tem toda a equipe que vivenciou aquilo, então ninguém quer aquilo. Todo mundo quer que aquela criança saia bem, que aquela criança, se for o caso ser transferida, seja transferida. Todo mundo quer isso. Então, assim, o impacto é assim, eu não sei nem como te dar esse impacto. Não tem, porque realmente sensibiliza todos. Todos, você não precisa nem ser da saúde. Então, assim, ainda mais quem está vivenciando. Acabou que tudo isso gerou uma nuvem muito, assim, e aí eu digo, frente ao que a gente pratica lá e frente ao que a gente está vivenciando, não bate. Entendeu? Nós fazemos todos os processos muito bem direcionados no sentido de não enfrentar essas situações. Mas pode acontecer? Pode. Pode, porque às vezes nós recebemos doentes que infelizmente eles estão numa condição já muito grave, que aí você não tem como, infelizmente, recuperar, mesmo que você faça todo o procedimento correto. Doutor Diego, eu quero te agradecer a doutora Elaine. Muito obrigado por esse momento. Eu deixo à vontade, para que vocês possam passar sua mensagem, cada uma, a doutora Elaine, a população de Limoeiro, onde está sediado o nosso Hospital São Raimundo. Richard, muito obrigado por essa oportunidade. A gente tem a dor da família, a gente está aqui sensível. A gente quer que as pessoas continuem acreditando e confiando no trabalho que nós fazemos. A entidade São Camilo está nessa cidade tem mais de 40 anos. E, nesses 40 anos, nós construímos algo muito importante, que foi fazer e restaurar a saúde de muitas pessoas, não só de Limoeiro, como do Vale, como do Ceará, como um todo. E eu acho que, como o doutor Diego bem colocou, a família ela tem todo o direito de prosseguir e buscar, entender o que foi que aconteceu. Mas as pessoas elas não podem nos rotular como uma instituição que não tem um compromisso e um respeito. Isso não é justo com ninguém. A Secretaria de Saúde ela acompanha não só a Secretaria de Saúde de Limoeiro, na pessoa do Dr. Júnior, como a Regional de Saúde, na pessoa da Dona Mary, elas estão dentro desse estabelecimento constantemente, nos acompanhando os nossos protocolos, acompanhando os nossos processos. Nós somos uma instituição que respeita todas as normas sanitárias de funcionamento. Então, é injusto a gente ouvir algumas situações que foram colocadas tentando realmente degrinir todo esse trabalho que é feito com muito esmero e com a determinação não apenas da Elaine, mas de muitas pessoas, porque eu estou falando da Elaine, mas eu tenho os enfermeiros, eu tenho os médicos, eu tenho os fisioterapeutas, eu tenho todo o apoio do administrativo, as equipes de higiene e limpeza. E o doutor Júnior, que é o secretário atual, ele vem à unidade, ele acompanha, e ele, juntamente com o doutor José Maria, eles estão sempre prontos para poder encontrar uma alternativa do que nós podemos fazer ainda para poder melhorar mais. Então, nós estamos aqui exatamente para poder continuar ofertando isso. E eu agradeço essa oportunidade. Espero que Deus possa trazer o consolo e o conforto a essa família, porque apenas Deus pode fazer isso a essa família. E nós estamos aqui de portas abertas para continuar atendendo todos. E muito obrigada a você, Richard, e toda a equipe da TV Educadora, que
abriu essa oportunidade para a gente. Muito obrigado também, doutor Diego. Obrigado também, Richard Leitão, né, e a educadora, por esse momento, né? Realmente, assim, o São Camilo, a gente trabalha de uma forma um tanto reservada, mas assim muito voltada nos princípios que a entidade prega e promovendo realmente uma assistência assim, da melhor qualidade que a gente consegue empregar. Aqui eu quero só fazer um desfecho final, mostrando assim como o Limoeiro evoluiu nesses últimos tempos, né? E hoje nós temos uma assistência hospitalar que não deixa a desejar nada a municípios muito próximos de Fortaleza, né? Como eu disse, no raio de 100 quilômetros a gente tem um hospital com todo o aparato possível, né? Richard, antigamente, como eu falei, a gente tinha doentes que chegavam graves, eram entubados e muitas vezes acabavam vindo a óbito por falta de não ter o que às vezes ofertar mais, né? Hoje nós recebemos um doente, como já foi exemplos assim, que chegou com insuficiência respiratória, ali com pouco tempo, 15 minutos já foi manejado, entubado, subiu para a UTI, daqui a 2 dias ele estava sentado no balcão pedindo sua alta. Isso aí é uma coisa que acontece. Então, assim, pode ser qualquer pessoa, entendeu, Richard? Então, assim, Limoeiro hoje tem um serviço hospitalar que, assim, graças a Deus, as parcerias que foram feitas, assim, não deixa a desejar no contexto que a gente vive, digamos, no Ceará. E aí, assim, finalizando, no sentido dos profissionais, da família, a gente sensibiliza totalmente pelo que aconteceu. Felizmente, a gente, sempre que chega um doente grave, a gente tenta dar o nosso máximo, dar o melhor, mas, infelizmente, nem sempre nós vamos conseguir o êxito, né, o que a gente quer, que é restabelecer o doente, né, tratar a cura. E, em relação aos profissionais também, Richard Leitão, pode ter certeza, os nossos profissionais, eles são treinados, capacitados, sempre que entra um colaborador novo, nós fazemos todo o preparo no sentido de mostrar os protocolos. Nós temos as comissões hospitalares que também são ativas, comissão de óbito, a CCH. Então, assim, os profissionais médicos, eles são qualificados, têm os treinamentos que são exigidos para esse atendimento, que é o ATLS, a CLS, PAUS, são protocolos internacionais assim, que dá um embasamento, uma garantia de uma boa assistência. Então, assim, o que eu quero finalizar aqui é dizendo que as pessoas não tenham medo, procurem sempre que precisar o Hospital São Raimundo. Nós atendemos aqui não só Limoeiro, mas toda a região do Vale de Jaguaribe. E nós temos as micro-regiões e acaba que muitas vezes atendemos pessoas de outras micro-regiões, dos municípios vizinhos. Então, isso é uma realidade. A gente não está aqui para atender quem quer que seja que venha à nossa unidade. Então, precisou, pode vir ao hospital sem medo, né, que aqui a gente vai tentar fazer toda a assistência que a gente tiver disponível no sentido do melhor ao doente mesmo. Então, desmistificar isso e é isso, sabe? Assim, a gente só quer que as coisas... Quando a gente começou a ver todo esse cenário, assim, sabendo o que a gente faz no hospital, eu vi que assim, não é algo que é compatível, né? Então, por fim, é isso. Eu queria agradecer pela oportunidade e estamos à disposição para qualquer esclarecimento e estamos totalmente sensíveis a tudo que vem acontecendo no município. Muito obrigado. Foi essa conversa aqui na Rádio TV Educadora com a doutora Elaine, que é diretora administrativa do Hospital São Camilo, do Hospital São Raimundo, e o doutor Diego Nilton, diretor clínico.